E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e no vídeo de hoje eu tô aqui para dar algumas dicas no que se atentar na hora de escolher uma fonte para o PC de vocês. Obviamente eu vou tentar fazer com que o vídeo fique um pouquinho curto, tá? Que ele não demore tanto assim. Eu vou tentar não entrar em super detalhes das fontes, porque fontes são componentes extremamente complexos, tá? A gente tem inúmeras, mas inúmeras especificações técnicas que se eu for parar para ficar falando uma por uma, a gente vai passar o dia inteiro aqui conversando sobre fonte, mesmo assim vai ter cada vez mais assunto para falar. Então eu vou dar algumas dicas básicas, tá? Para o usuário inicial aí que não pretende saber nada técnico, mas está na dúvida sobre qual fonte pegar para a configuração dele, tá? Então vamos aí aos pontos que vocês devem ficar atentos aí na hora de escolher uma fonte. Galera, primeiro ponto que vocês têm que se ligar aí na hora de escolher uma fonte é obviamente o quanto a máquina de vocês vai exigir. Existem algumas lojas e alguns lugares que eles acabam superdimensionando a fonte. Vamos supor que vocês têm uma configuração que vai extrair no máximo aí, sei lá, 400 watts em super load, né, em uso contínuo máximo, e aí o vendedor chega lá e recomenda para vocês uma fonte de 800, 900, às vezes até fonte de 1000. Existem casos assim, cara, existem, tá? Então, se atentem na hora, leiam o consumo de cada peça de vocês, ou se vocês preferirem, tem sites que fazem essa simulação, né? Esse cálculo para vocês. Eu vou deixar ali embaixo nos comentários um site que já é há muito tempo utilizado, inclusive a gente utiliza de vez em quando aí para ter mais ou menos um cálculo médio. Obviamente que ele não vai nos dar o cálculo exato do uso que a gente vai fazer da nossa máquina, mas ele consegue dar um cálculo médio para a gente ter no mínimo uma noção, tá? E na via das dúvidas, sempre chutem um pouquinho mais alto do que o site está informando, tá? Vale ressaltar que esse cálculo que é feito tanto nesse site quanto que as fabricantes informam nas caixas dos produtos deles, ou até mesmo às vezes no site das fabricantes eles colocam ali o consumo médio, eles nunca vão estar falando do consumo máximo em overclock, por exemplo, tá? Para o usuário que vai fazer overclock, obviamente ele já sabe que fonte pegar, ele já tem um conhecimento a mais, então não é esse o caso, tá? O caso da fonte que vocês vão escolher aí é realmente para o usuário mais comum aí, que tem uma certa dúvida em relação à fonte que vai pegar. Então, o primeiro ponto que vocês têm que saber é o quanto a máquina de vocês, a configuração de vocês vai exigir da fonte para assim depois escolher a fonte. Vamos colocar um exemplo que eu tivesse, por exemplo, uma configuração ali que fosse consumir 400 watts de potência, tá? Que o site calculou para mim que vai consumir 400 watts. Peguem uma fonte de 500. Pronto, chuta 100 watts para cima, 150, às vezes para dar uma folga, caso vocês queiram fazer um upgrade futuramente. Não precisa ser muito para cima, mas antes chutar para cima do que, sei lá, o site está dizendo que a configuração de vocês vai consumir, não só o site, tá? Mas tipo, se vocês, por exemplo, fizerem um cálculo manualmente, vamos supor que vocês chegaram na conclusão de que a configuração de vocês vai consumir 390 watts. Aí vocês vão lá e vão comprar uma fonte de 400. Não, pega logo uma fonte de 450 ou 500 para ter uma margem de segurança, tá? Porque nunca é bom que a fonte fique trabalhando muito próximo do limite dela. Isso faz com que a fonte esquente e pode fazer com que algum pico de energia acabe queimando algum componente de vocês. Então, sempre deem uma folga de 50 ou no máximo 100 watts, tá? Outro ponto a ser determinado na hora da compra da fonte, obviamente não vai determinar completamente na hora da compra, mas fiquem de olho nas fabricantes, na procedência daquele modelo. A gente tem hoje no mercado, cara, eu chuto aí que mais de 50 ou 100 fabricantes de fonte. Tem muita, mas muita fabricante aí disponibilizando fonte no mercado, a reviria. E aí às vezes a gente olha, tipo, eu tenho uma fonte de 300 watts por, sei lá, 100 reais e tem uma outra fabricante que está oferecendo uma de 500 pelo mesmo preço. Então se liguem. Fiquem de olho na fabricante, se ela tem uma procedência boa, pesquisem na hora de fazer isso, vale a pena, porque como eu já disse, a fonte é um componente crucial na nossa máquina. Dependendo da fonte, a gente pode queimar a máquina inteira, cara, se vocês não colocarem uma fonte de qualidade. Então cuidem isso, tá? Eu vou dar como exemplo aqui algumas fabricantes que a gente trabalha, não só a gente, tá? Mas a grande maioria aí das distribuidoras e revendedoras, tanto físicas quanto virtuais que vocês vão encontrar aí na internet, as marcas que elas trabalham que geralmente costumam ser de qualidade. Todas as fabricantes têm sim os seus produtos chamados de produtos bomba, mas elas são reconhecidas pela grande maioria, pelo menos, terem produtos de qualidade, tá? Eu anotei algumas aqui que a gente tem, seriam elas OCZ, Corsair, XFX, Seasonic, Cooler Master, Cougar, Thermaltake e EVGA. Obviamente tem outras que talvez eu tenha esquecido de citar e tal, a galera conhece. Pode deixar ali embaixo nos comentários para ajudar a galera que ficar na dúvida. Com certeza tem outras marcas, fabricantes de fontes, que vão nos entregar fontes de qualidade, tá? Mas essas aqui são as principais que eu lembrei ali de cabeça e saí anotando, beleza? Outro ponto que vocês têm que verificar na hora de comprar a fonte.
se possui selo de certificação 80+, cara. Isso é muito importante. E não verifiquem só se ela possui selo de certificação, verifiquem se é falso. Sim, existem fabricantes que colocam selo de certificação 80+ falso. Agora eu fiquei na dúvida se isso pode ser crime. Será que daria um processinho bacana? Não sei, cara. Mas verifiquem, tá? Verifiquem se a fonte tem o selo de certificação 80+ e se ele é verídico, né? Então, assim, hoje no mercado a gente tem o selo de certificação dividido em 5 ou 6. Deixa eu ver, a gente tem o 80+ Standard, que é naquela corzinha branca, né? Ele é chamado de Standard ou White. Tem o 80+ Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium. Então a gente tem 6, tá? A gente tem 6 modelos, digamos assim, de eficiência do 80+. Cara, o que quer dizer o selo de certificação 80+? O 80 quer dizer que ele trabalha, a fonte vai te entregar uma eficiência de no mínimo 80%, tá? Então quando a gente tem, por exemplo, uma fonte de 80+ White, né, ou Standard, quer dizer que no mínimo 80% de eficiência ela vai estar aproveitando da nossa energia elétrica. Cara, o que isso quer dizer? Vamos supor aí que a gente tenha uma demanda de 100 watts na nossa máquina, tá? E a fonte trabalha uma eficiência de 80%, que seria o caso, aí, por exemplo, de um 80+ White. Ela vai ter que puxar 125 watts da nossa energia elétrica para entregar o 100 para a nossa máquina, tá? Então, ou seja, quanto maior for essa porcentagem, né, quanto mais próximo do 100% for, menos ela vai ter que extrair da energia elétrica para entregar para a nossa máquina. Não sei se deu para entender, talvez tenha ficado um pouco confuso, espero que tenha dado para entender. Agora então eu vou falar ali uma tabelinha que vocês podem encontrar na internet, no Wikipedia, tem vários sites que disponibilizam a tabelinha da certificação 80+, nos informando ali a eficiência média de cada uma dessas certificações, tá? Todas elas eu vou falar aqui como se a máquina estivesse requisitando 50% do uso, tá? Então assim, ó, no 80+ Standard a gente tem uma eficiência de 80%, enquanto que na Bronze a gente tem 82%, Silver 85%, Gold 87%, Platinum 90% e Titânio 92%. Observem que nenhuma vai chegar em 100, tá? Mas quanto maior for o selo de certificação, melhor a eficiência dela, menos ela vai extrair da energia elétrica para entregar para a nossa máquina. Obviamente que isso vai estar ligado diretamente ao preço da fonte. Por exemplo, uma fonte 80+ Standard de 500 watts nunca vai ser o mesmo preço de uma fonte 80+ Titanium, até porque eu acho que nem 500 watts não existe Titanium, não sei. Mas, obviamente, nunca que uma vai ser o preço da outra na mesma potência, tá? Mas aí varia muito de acordo com o orçamento que vocês têm, né? Vamos supor que vocês têm uma máquina aí que vai consumir 500 watts, tá? Eu preferiria colocar uma fonte de 600 watts, sei lá, 80+ Gold, do que uma de 800 watts Bronze. Mas aí vai da questão de cada um. As duas são muito boas, uma vai sobrar mais do que a outra, mas a Gold vai estar fazendo melhor o trabalho dela de puxar menos energia para entregar a eficiência ali para a máquina de vocês, beleza? Outro ponto que a gente tem que se atentar, as proteções. Existem muitas fontes dentro do mercado que, apesar de terem selo de certificação, serem marcas confiáveis e tudo, elas não têm as proteções devidas, né? Então a gente tem muitas proteções hoje dentro do mercado. Algumas fontes entregam só algumas, outras fontes entregam todas, outras fontes entregam nenhuma. Obviamente que existem vários tipos de proteções nas fontes embutidas aí, tá? Mas eu vou falar aí as mais clássicas, as que os fabricantes mais costumam colocar nas fontes, desde médio a grande porte. Eu vou falar aí as mais clássicas, as que eu lembrei e as que a gente costumava oferecer aqui na loja e citar para os clientes e tal. Então, uma das proteções que a gente tem é a Overcurrent Protection, tá? Que é a proteção contra sobrecarga de corrente. Ela desliga a fonte lá e tal quando a gente tem uma sobrecarga de corrente. Depois eu tenho a Overpower Protection, que é a proteção contra sobrecarga de potência. Depois eu tenho a OVP, que é a proteção contra sobretensão também. Todas elas têm a função de desligar a fonte, alguma coisa para evitar a queima dos componentes, tá? Depois eu tenho a OTP, que é muito importante, que é a proteção contra superaquecimento. E por último eu tenho a SCP, que é a proteção contra curto-circuito na fonte, tá? Lembrando que, como eu já disse aí, existem outros tipos de proteções, não vou lembrar de todos, são muitos, tá? Mas esses daí são alguns que eu consideraria cruciais aí na hora de pegar a fonte, que tenha pelo menos uns 2, 3 desses, tá? Só pra gente ter aquela margem de segurança, porque dependendo muito do lugar onde a pessoa mora, vamos supor que vocês moram em uma área que tenha muita queda de luz, ou muita sobretensão, sobrecarga, algo que possa fazer um curto-circuito, então cuidem bem isso na hora de pegar a fonte, tá? Porque essas proteções podem contar bastante na hora da escolha. E cara, agora a última coisa aí que eu vou citar para vocês na hora de pegar a fonte, que com certeza vocês devem ficar na dúvida. A fonte que eu pego, modular ou não?
Cara, modular só tem uma coisa que muda, tá? Sinceramente é só uma coisa que muda, algum ponto drástico, que é cabo removível ou não. Vamos supor que eu tenha disponibilizado no mercado uma fonte que seja modelo alguma coisa 500 e alguma coisa 500M. Geralmente o M quer dizer de modular, tá? Modular quer dizer que eu posso remover os cabos da fonte, os cabos que eu não vou utilizar. Isso geralmente serve para o usuário que quer manter uma montagem bem clean, tá? Uma montagem bem limpa e não precisar ficar puxando os cabos para trás. Por exemplo, se eu tenho uma fonte com os cabos fixos, eu vou ter que esconder aqueles cabos que eu não vou usar, colocar, sei lá, embaixo do PSU cover ou prender atrás da tampa ali. Já com uma fonte modular, não. A fonte modular, eu prendo os cabos que eu vou usar e o resto que eu não vou usar eu guardo dentro da caixa da fonte e era isso, entendeu? E ainda dentro dessa gama de modular, existem a semi-modular e a full modular. A semi-modular geralmente vem com um cabo ATX 24 pinos preso nela, né, fixo, e o cabo, se eu não me engano, de CPU também vem fixo. O restante aí tudo a gente pode remover ou não. Já a full modular, como o nome já diz, ela é completamente modular. Então ela vem com todos os cabos modulares, o que é bem legal, porque algumas fabricantes, como a Corsair, disponibilizam modelos de cabos diferentes na internet. Por exemplo, se eu comprei uma fonte da Corsair, que ela é full modular, e aí todos os cabos são na cor preta, mas eu quero aqueles cabos sleeves na cor vermelha porque eu gosto da minha configuração na cor vermelha, eu vou fazer um preto com vermelho, vamos supor. Aí eu vou lá na internet, tem o próprio packzinho da Corsair que eu compro, é caro, aí eu compro na cor que eu quero para deixar a minha configuração, além de potente, bonitona. Ah, e claro, por último aí, outro pontinho que eu vou citar para vocês, antes de dar aquele famoso tchau, é se atentem na hora de escolher a placa de vídeo de vocês. Se a placa de vídeo de vocês recomendar, por exemplo, ali um cabo conector de 6 pinos, peguem uma fonte que tenha esse cabo conector de 6 pinos. Não usem os adaptadores que vêm nas placas de vídeo. Eu canso de falar isso pra vocês nos vídeos de placa de vídeo, porque, cara, esses adaptadorzinhos aí de 10, 15 pila, não dá, sério. Por isso que eles têm esse preço e por isso se chama adaptador. Não foi feito para aquilo. Então, se a fonte de vocês recomendar um cabo auxiliar extra de 6 pinos da fonte, pega uma fonte com cabo auxiliar extra de 6 pinos. Se recomendar 2 cabos auxiliares extra de 6 pinos, pega uma fonte que tem os 2 cabos auxiliares extra de 6 pinos, tá? Não utilizem adaptadores, evitem utilizar adaptadores. Não que não funcione, mas aí fica a risco de vocês. Galera, então é isso. Eu acho que eu acabei prolongando o vídeo, pelo que eu tô vendo ali na câmera, deve estar algo, então ele tá com 2 números, tem mais de 10 minutos. Isso eu sei. Obviamente, como eu já havia dito no início do vídeo, eu não ia entrar em super detalhes, porque se for pra entrar em muitos detalhes, a gente vai passar aqui o dia inteiro, vai fazer um vídeo de 10, 15 horas, e a gente nunca vai conseguir falar todas as coisas presentes e detalhes presentes dentro de uma fonte. Como eu já disse, fonte é um componente muito, mas muito complexo, é cheio de componentezinhos dentro, montagem é difícil, entendeu? Então fica muito difícil falar detalhadamente, minuciosamente cada detalhe de uma fonte. Esse vídeo foi mais mesmo pra galera que tá na dúvida, vou montar minha configuração, vai ser com tal e tal peça, eu não sei quanto vai consumir, o que eu faço na hora de escolher a fonte, que fonte eu pego. Então, espero que esse vídeo tenha servido aí para sanar as dúvidas de vocês. E não se esqueçam, antes de comprar a máquina, busca fazer o cálculo do que o componente de vocês vai gastar ali, do que a máquina de vocês vai gastar. Seja através do sitezinho que eu vou deixar ali embaixo, ou seja diretamente pelo site das fabricantes de vocês aí. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida, com certeza eu sei que vai restar, deixa ali embaixo nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha ali embaixo, porque isso fortalece pra caramba o nosso canal. E se inscrevam no nosso canal ali embaixo também para continuar acompanhando o nosso conteúdo se vocês curtirem. Valeu e até a próxima!